Olá, meus amigos livres pensadores, ateus, céticos, agnósticos que acompanham o meu canal e também a vocês, inscritos que acompanham este trabalho, que ajudam, cooperam de alguma forma, estão sempre contribuindo com like, com compartilhamento de vídeos e até alguns que ajudam realmente ao canal. Grande abraço e muito agradecido a todos. Vamos em frente. Este é o canal Cruzada Viva, eu sou o Paulo Coelho e este é um canal 100% ateísta. Falo isso para que o religioso, quando aqui adentrar o canal, já tenha a certeza de que aqui eu contesto todo o sistema religioso, mas principalmente o cristianismo, o livro Bíblia. E a razão é simples, é viver, nascer debaixo do jugo romano, que é o Império Romano. O imperador Constantino deu um grande golpe de mestre, na realidade um golpe de um cara muito esperto, que vendo o império rachando por conta de religiões, não conseguia dominar mais ao fio da espada, então cria a divindade deles. A divindade dos romanos foi criada a partir dos concílios. Antes adoravam a vários deuses, porque o Império Romano invadiu centenas de cidades e cada uma tinha sua própria divindade. E aí dominá-las ao fio da espada ficava muito difícil. Então o cristianismo nada mais é do que uma coxa de retalho, remendos de várias religiões, onde o imperador Constantino absorveu rituais de várias outras religiões para que o povo seguisse a divindade que ele acabara de criar, o tal de Jesus Cristo, que jamais existiu nas páginas da história, existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça do crente, que quando criança, mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja, queima-lhe os neurônios e aí é condenado a passar uma vida inteira acreditando nesta farsa e passa isso de geração em geração, que eu considero um grande crime, uma grande perversidade, quando você vê uma mãe obrigando a um filho, a uma criança a se ajoelhar para um ser imaginário, obrigando a criança a ser esquizofrênica. Elas passam uma vida inteira, não conseguem provar porra nenhuma dessa divindade e ainda passa isso de geração em geração. Não percebe, não acorda, não desperta que é tudo uma grande mentira, uma grande farsa. Por quê? Porque fica com raiva dos ateus. Nós que viemos aqui, abrimos a Bíblia, mostramos como aquela porcaria é contraditória, é cheia de perversidade, esfregamos na cara de vocês e vocês ficam com raiva. Preguiça de ir na história e descobrir como tudo isso foi forjado. E aí, em vez de agradecer a nós, ateus, que estamos tentando ajudar vocês, escravos do sistema religioso, você não se diz servo de um Deus único e verdadeiro, na realidade você desconhece, ô criança crente. Desconhece a existência de milhões de livros sagrados, milhões de religiões e milhões de deuses revelados, bilhões de deuses não revelados. E aí você fica com raivinha, Outro dia eu encontrei um camarada que eu trabalhei com ele, camarada da igreja é uma pentecostal, se não me engano. Ela é aquela, esqueci o nome agora, quando eu lembrar eu falo, E ele, me viu no carro, olhou para mim, colocou o dedo assim na língua, como que se eu estivesse falando demais, uma ameaça, Ele puxou uma faca para mim, porque eu reclamei que ele estava me roubando direitos trabalhistas. Ele puxou uma faca para mim, e veio com essa ameaça outrora, essa semana mesmo, veio com essa ameaça, e apontou para a língua como se eu estivesse falando demais, Certamente você assiste o canal, não assiste, seu Zé Ruela? Você está pensando que eu tenho medo de você? Você sabe onde eu moro, não sabe onde eu moro? Seu bosta, Seu Deus não se apresenta, Seu Jesus nunca se apresenta, e aí você, fica com raivinha, vem tomar as dores. Vem aqui, cara, tô te esperando aqui, tu sabe onde eu moro, seu bosta, seu merda, tem um pico de medo de você não, seu otário, nem de você nem da sua divindade, sabe? Vamos lá, pessoal. Então, o crente da mitologia judaico-cristã, ele acredita piamente nessa fantasia e fica com raiva de nós ateus, Fica putinho da vida porque não vai passar uma vida inteira e não vai conseguir provar bosta nenhuma. E aí nós vimos aqui, mostramos a história, mostramos como tudo foi forjado, para te libertar, sabe? Da escravidão. Você que se diz servo, Servo é escravo, O sistema religioso está aí. Você aqui, eu te dou livre-arbítrio, De você sair do meu canal aqui agora, você não é obrigado a assistir meu vídeo não. Sabe, você saia do canal aqui agora, eu te dou o livre-arbítrio, porque a Bíblia não dá, de você escolher aí, o YouTube tá aí, tem centenas, estão milhares de canais para você ficar à vontade aí, na sua ilusão religiosa. Canais que estão aí apenas para te manter preso no labirinto, sabe? Te manter escravizado. E aí a crença é a algema da tua escravidão. A tua crença te mantém preso
a um banco frio de templo e igreja ajoelhado perante homens escrotos, quadrilha de bandidos. E quando eu digo quadrilha de bandidos, eu provo isso até na história. A história de todas as religiões, mas principalmente essas três: judaísmo, cristianismo e islã, criada por aquele Deus bárbaro primitivo do deserto, só matou gente, estuprou, roubou, pilhava, o escambau. E interessante que nos 10 mandamentos, o próprio Deus bíblico diz: não matarás, ele próprio manda matar. Logo após ter escrito os mandamentos, quando desce o povo está adorando o bezerro de ouro, ele manda que o povo se mate. Depois sobe lá e escreve um mandamento completamente diferente, né? E continua a mesma merda. Manda matar, manda roubar. O povo dele só fazia isso. O povo judeu só é rico hoje porque invadia as terras. Olha as histórias, as invasões. Tá tudo lá, cara, pra você ver. Esfregar na tua cara, seu besta. Essa porra desse Deus nunca deu um comprimido de AS pra vocês? Lá na antiguidade, é quando dá hoje que você vai pra um médico que é curado pela ciência, você vem dizer que foi essa divindade criada por homens. Seu besta. Você tá ajoelhado em um púlpito de igreja, né? À altura do pinto do pastor e do padre. Seu besta. E só ele que fala com a divindade. Não fala contigo não, né? A não ser o espírito pombo, quando você entra em êxtase louco, né? Na cagada do pombo na tua cabeça, sai rodopiando feito um doido. Que sociedade louca é essa? Será que você não percebe que você está em êxtase? A pior droga que existe é a religiosa. Não é possível, cara. O cara não fumou nada, não bebeu nada e sai rodopiando, comendo, tomando gasolina, caindo, rodando pelo chão. Que merda é essa, rapaz? Dizendo que tá falando com alguém. Olha o sintoma da loucura. Você tá falando sozinho achando que tá falando com alguém. Então, pessoal, eu não vou me estender muito hoje na introdução, não. Quero só dizer a você, crente, que diz que é ser servo, né, escravo de um Deus único e verdadeiro, que na realidade, né, Deus algum existe. Homens criam Deus e não, né, deuses criam homens. As sociedades antigas criavam suas próprias divindades. E não fica por trás o povo hebreu com uma puta de uma inveja das outras civilizações, medos, persas, egípcios, babilônicos, assírios, né, sumérios e por aí vai. Tinham suas próprias divindades politeístas, adoradores de vários deuses, mas um monoteísmo, né, que foi criado primeiramente lá no Egito com o faraó Akhenaton, né? Aí percebeu-se que uma divindade só ao lado de um governante fica muito mais fácil de governar. E essa foi a jogada do Império Romano quando criou o cristianismo, né? Porque espalhada ali centenas de cidades, né? Haviam muitas divindades e o império estava rachado por conta disso. Então eles criam Jesus Cristo apenas, crente. Bota na tua cabeça. Jesus nunca existiu nas páginas da história. Existe apenas nas páginas da Bíblia e na tua cabeça. Porque você quer acreditar e passar essa fantasia mentirosa para os seus filhos, né? Então o vem forjado desde do imperador Vespasiano, mas se concretiza lá no concílio de Nicéia, com o imperador Constantino em 325 DC. Da invenção até da data do Cristo, né? Que nem bate com a data deles mesmo. Eles se enrolaram todo, sabe? Mas isso é para outro vídeo. E aí, o que acontece? A partir de então, eles criam essa divindade para que o povo receba. Inclusive, é uma coxa de retalho que recebe pedaços de todas as outras religiões, né? E rituais de todas as outras religiões, principalmente mitraísmo e zoroastrismo. Tá, pessoal? Então, voltando aqui ao crente da mitologia, os povos antigos criavam suas divindades. Mas a divindade mais perversa que existe é essa criada exatamente por esse povo primitivo do deserto, o povo hebreu, que criou o tal do Abraão, criou o tal do Javé, né? Na realidade, o Javé foi criado lá no templo de Josias, né? Com o rei Josias, né? Ali já para os judeus, né? O Abraão criou El, o deus El, que era politeísta, né? Criou sua própria esposa Será, seu filho era Baal e vários outros deuses que tinha no primeiro capítulo da Gênesis, né? O segundo capítulo já entra o Yahvé. Mas o Abraão cria essa divindade, né? Um povo brutal, cria uma divindade e denomina de Senhor dos Exércitos. Logo uma conotação de quê? De guerra, para ter o pretexto, sob a bandeira desse Deus, de entrar em outras terras para matar, roubar, destruir, pilhar, estuprar, levar como escravo as criancinhas. E você bate palma para tudo isso. Você assina embaixo. Então você é cúmplice de um criminoso. Se você acredita nesse Deus e diz que ele é bom ainda, cara, definitivamente você não conhece essa bosta desse livro, não. Então, seguinte, pessoal. O crente diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro repleto de fantasias, alegorias, erros absurdos científicos,
muita intolerância e milhares de contradições. Não deveria ter uma, né? Uma vírgula que não poderia ser alterada, né? A Bíblia é um instigador de perversidades como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e muita barbaridade. O gibi da criança crescida contém cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, jumento que fala, né? Zumbis que andam sobre a terra, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa, e ainda vem o cristianismo com uma virgem casada que deu à luz ao seu próprio pai, o filhote de pombo que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na loucura que é o cristianismo. E você segue toda essa fantasia, essa mentira, né, que só tem causado dissensão na humanidade. Pessoal, hoje eu vou entrar aqui no vídeo que havia prometido há algum tempo atrás sobre a Lilith, né? A fantasia bíblica ali da criação, onde Adão e Eva foram tentados ali pela serpente. Já expliquei que a serpente era uma deusa muito mais antiga, muito mais antiga. E quando uma religião é adotada, os deuses antigos se tornam demônios, para ter sempre a dualidade. Porque é isso que te empurra para a igreja. Porque sem o diabo, né, não precisa nem você ir para a igreja, né? Aliás, não precisa de porra nenhuma, porque a própria Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, nem é servido por mão de homem. Mas você corre para essa bosta, né? Ali foi falado pelo suposto apóstolo Paulo, que jamais existiu na fantasia bíblica do Novo Testamento. Então, pessoal, toda essa fantasia, toda essa mentira em onde você está enfiado, está socado nessa podridão toda desse sistema, é mais uma mitologia que eu vou mostrar aqui agora dentro da Bíblia, que foi retirada. Foi retirada da Bíblia. Por quê? Contém ainda na cabala judaica, contém para os judeus. Mas o cristianismo retirou. Porque ele modificou, ele moldou a Bíblia para eles. A Bíblia, Novo Testamento, é uma capa que encobre a sujeira do Antigo Testamento para dizer que o Jesusinho era bom, quando na realidade a própria Bíblia do Novo Testamento, o Jesus não é bom porra nenhuma. Ele próprio diz em Lucas 19, 27, e quanto àqueles que não me tiverem como Senhor, trazer-o diante de mim e matar-o diante de mim. Em outros textos ele manda vender até a capa para comprar espada para quê? Para arrebentar com o povo. Colocando em Mateus 10, 34, né, não veio trazer paz, sim guerra. Né? E aí segue-se o texto todinho, entre no texto, para não dizer que estamos fora de contexto, colocando filho contra pai, filha contra mãe, nora contra sogra, os inimigos ser o próprio familiar, e aquele que não o adorar não é digno dele. Que foda-se, seu bosta, Zé Ruela, seu Jesus de merda. E você não venha defender não, seu crente otário. Quando você defende essa bosta desse Deus aqui, e esse Jesus Cristo de merda, você prova que eles são incapazes de se defender. E um pobre cagão como você precisa vir defendê-lo. Então eu vou entrar aqui na história de Lilith, como havia prometido. Foi a primeira mulher de Adão na mitologia, entenda. Bota uma coisa na tua cabeça, crente. Eu entro dentro do hospício para falar com o louco. Tudo que eu vou fazer aqui, tudo que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, é apenas mitologia. Sabe o que é mitologia? A Bíblia é tão escrota, tão cebosa, que ela não teve nem a capacidade. O povo que escreveu o livro Bíblia, tanto antigo, que levou 500 anos, como o Novo Testamento, não tiveram nem a capacidade de criar sua própria divindade, plagiaram de outras divindades antigas e modificaram alguma coisa para você engolir, seu besta. E aquela sociedade lá, que pertence àquele povo lá, povo de Israel, tribo de Levi, você é levita, você é israelita, seu bosta. Tu não entende que essa bosta desse Deus vem nos braços de homem, porque esse Deus nunca teve capacidade de aparecer em toda a humanidade, para toda a humanidade. Tu pensa que ele existe no mundo inteiro? São milhões de religiões, seu besta. São milhares de divindades, se não bilhares não reveladas. E o Deus que nunca aparece, nunca dá as caras, nunca sai do trono cagão dele, fica cagando na cabeça de você. E você recebendo a cagada e o líder religioso mangando da sua cara que tá podre de rico, seu besta. Vamos lá, pessoal, senão esse vídeo vai ficar longo demais. Lilith, a primeira mulher de Adão, na fantasia bíblica. Né? Adão, macho e fêmea. Por quê? Porque a Lilith foi tirada da metade de Adão e não da costela. Metade de Adão, quando ele ainda era barro. Né? O primeiro capítulo da Bíblia conta a história de Adão e Eva. Mas, segundo a Zohar, que é o comentário rabínico sobre os textos sagrados entre aspas, Eva não é a primeira mulher de Adão. Quando Deus criou Adão, o tal Criador o fez macho e fêmea. Olha só, né? O tal Adão, ele era hermafrodita. Ele era macho e fêmea, né? Depois cortou ao meio
e chamou a nova metade de Lilith, né? E deu-a em casamento ao próprio Adão. Então ele casou com a própria metade dele, é por isso que tem a mitologia que o povo gosta de falar, né? Minha cara metade, minha alma gêmea, né? Daí vem essa mitologia toda antiga, né? Mas Lilith recusou, não queria ser oferecida a ele, tornando-se desigual, inferior, e então fugiu. A primeira feminista da face da terra, né? Parabéns para ela. Deus tomou uma costela de Adão e criou Eva. Então agora Lilith pegou o beiro, né? E vou explicar por que ela pegou o beiro. Então Deus agora arranca uma costela de Adão, o bonequinho de barro, né? E então do barro ele cria a carne, não é? Então vamos lá. Deus tomou uma costela de Adão e criou Eva, mulher submissa, dócil, inferior perante o homem. Mesmo assim, submissa, dócil, inferior, cai sobre ela a culpa de nós morrermos. Porque o safado do Deus, eu vou mostrar aqui, ela até sabia que a Lilith iria se revoltar. Veja que Deus escroto, que sabe de tudo, onisciente, onipresente e onipotente, sabe de bosta nenhuma, né? E se sabia, fez de sacanagem para te sacanear, seu crente da mitologia burra. Então vamos lá. Quero mostrar aqui um trecho que prova mais ou menos o que a mulher é, né? A tal agora da mulher criada sob o jugo dos pais das religiões. Colossenses 3,18. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Mas vocês vão entender que esse Senhor, na realidade, nada mais é do que os próprios pais das religiões, que queria sempre a mulher submissa. Daí ela sair de Adão e não diretamente, né? Criada por Deus, como foi Lilith, né? A Lilith saiu dividida ao meio, entre Adão e ela. Então ela tinha os mesmos direitos que Adão, né? Mas a sociedade patriarcal que criou essa divindade não queria isso. Então tirou apenas uma costelinha de Adão para criar Eva. Mesmo assim ferrou com toda a humanidade, não foi? Vamos lá. Lilith foi feita por Deus, do barro, à noite, criada tão bonita e interessante que logo, né, arranjou problema com Adão. Eu fico me perguntando, ela bonita e interessante arranjou problema com Adão. Qual seria esse problema? Ciúme de Deus? Poxa, só existia Adão e Lilith. Por que Adão ficaria com ciúme de Lilith? Que Lilith lhe traria problemas, né? Por que ele ficaria? Tá com ciúme de Deus, ou dos anjos, né? Sei não. Veja Eclesiastes capítulo 7, 26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, e cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras, algemas, não é? A mulher. Interessante que isso está para a Bíblia, né, sacerdotal, né, referindo-se a Eva. Mas a Eva não é a submissa? Você veja como a Bíblia é contraditória, porque isso aqui era referência a Lilith, né, que foi retirada e colocada a Eva. Vamos lá. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Esse ponto da história de Lilith foi retirado pela Inquisição. A Bíblia católica, apostólica, criada pelos romanos, por Deus algum, retirou. Porém, este foi o ponto onde começou a eterna divergência entre o masculino e o feminino. O masculino sempre se pondo acima do feminino. Pois Lilith não se conformou com a submissão ao homem, né? O mito de Lilith pertence à grande tradição dos testemunhos orais que estão reunidos nos textos da sabedoria rabínica, definida na versão jeovística, né? De Jeová, né? Que se coloca lado a lado, né? Precedendo-a de alguns séculos antes da versão bíblica dos sacerdotes. Então, muito antes da versão dos sacerdotes, do Antigo Testamento também, né? Essa aqui é a versão do Talmud, que por sinal saiu lá da Babilônia. Sabemos que tais versos do Gênesis, particularmente o mito da criação da mulher, são ricas
contradições e enigmas que se anulam. Enigmas que se anulam. As contradições da Bíblia. A Bíblia se ferra por si só. Deduzimos então que a lenda de Lilith, a primeira mulher de Adão, foi perdida ou, na realidade, removida durante a época da transposição da versão jeovística para a versão sacerdotal, que logo após sofrer as modificações dos pais da igreja, logo após sofrer a modificação dos pais da igreja. Os caras que inventaram a divindade, que criaram o Deus El, no primeiro capítulo da Gênesis, o Deus Yahvé, no segundo capítulo da Gênesis, o Deus Jesus Cristo, em Roma, e também o Alá, que são as três piores religiões que descendem da mesma divindade lá do Abraão. A rebeldia feminina. Então, vamos ver. No Talmud, Lilith é descrita como a primeira mulher de Adão. Ela brigou com Adão, reivindicando igualdade em relação ao seu marido, deixando fervendo de cólera, de ódio. Ela reivindicou a igualdade por ter sido criada ao mesmo tempo que Adão. Saiu, na verdade, da metade de Adão. Então vamos lá. Lilith queria liberdade de agir, de escolha e decidir. Queria os mesmos direitos do homem, mas quando constatou que não poderia obter status igual, se rebelou e decidida a não submeter-se a Adão, decidiu então a odiá-lo igualmente. Resolveu então abandoná-lo. Veja o que está em Eclesiastes 25, 23. Não há cólera que vença a da mulher. É melhor viver com um leão e um dragão que morar com uma mulher. Esses textos, vocês não acham estranho, não? A quem seria atribuído? Porque a Eva era submissa. O único erro da Eva foi lá o paraíso, que vou mostrar aqui a vocês, na mitologia, que ela foi tentada pela própria Lilith e o anjo Samael, né? Samael, do deus El, né? A divindade, como falei, do primeiro capítulo da Gênesis. Então aqui, Eclesiastes 25, 17 também diz: a tristeza do coração é uma chaga universal, é uma maldade feminina, é uma malícia consumada. Você veja, eu fiz vídeo sobre misoginia, e você, mulher, adora essa porcaria dessa divindade. A Lilith foi condenada por exigir direitos iguais. Ela é condenada um demônio dentro da Bíblia, da Cabala judáica, da Zohar. Ela é um demônio. A mulher é considerada um demônio. E eles continuaram fazendo isso com a Eva. Diz que nós morremos por conta da mulher. Mas não bota a culpa no homem também. Né? A Bíblia é cheia de porcaria, homofobia, incesto, pedofilia. É cheio de bosta, rapaz, dentro desse livro, e você adora essa merda. E acredita, né? Vamos lá. Segundo as versões aramaica e hebraica do alfabeto de Ben-Sirá, do século 6 e 7, todas as vezes em que eles faziam sexo, Adão e Lilith, Lilith mostrava-se incomodada em ter que ficar por baixo de Adão, suportando o peso do seu corpo. Mas Adão não, tinha que ficar por cima para mostrar que é um machão. Deixa a mulher, pô, deixa ela à vontade, cara. Seu besta. Em vez de aproveitar, Lilith indagava: por que devo deitar-me embaixo de ti? Por que devo abrir-me sobre teu corpo? Contudo, eu também fui feita do pó, e por isso sou tua igual. Perfeito. Ela está certa. Mas o Deus bíblico não deixava. Ou era a sociedade patriarcal. Gente, eu tô molhado de suor aqui. É que o calor aqui tá brabo, velho, na Paraíba. Não brinque, não. Se quer calor, se você gosta de calor, vem pra cá. Eu tava querendo correr para o frio. Mas vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 14. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Mas esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e só depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, colocando a culpa na mulher, na Eva. O Deus onisciente, que sabia que ela ia errar.
E é pior ainda, porque se juntar a cabala judaica com o testamento, você vai ver que o Deus bíblico deixou a primeira mulher. Inclusive, ele não tem poder nem sobre ela. Nem os anjos dele teve poder sobre Lilith. Sabe? Vou mostrar aqui, mas vamos em frente. Não vai acabar cortando o vídeo. Mas Adão se recusava a inverter as posições na hora do sexo, né? Consciente de que Adão consciente de que existia uma ordem que não podia ser transgredida. A ordem de quem? Rapaz, um Deus é tão vagabundo que diz até como você deve fazer sexo. Será que ele diz aos animais também? Hein? Um Deus que se mete na tua vida. Tu sabia que não é Deus, cara. Tu sabe disso. Tu sabe que são os sacerdotes que quer comandar a tua família. É tanto que tu vai pra uma porra de uma igreja contar a tua vida íntima pra um bosta de um pastor cagão, né? Que dentro de casa ele quebra o pau com a mulher dele, sai com o dinheiro do teu dízimo, besta, com as irmãzinhas. Como as irmãzinhas com o dinheiro do teu dízimo. E tu vai revelar, sua otária. Mulher que não serve porra nenhuma na Bíblia. Até porque em Apocalipse, né? Se não me engano, no capítulo 7 diz que só serão 144 mil escolhidos homens selados. Por isso é que dizem que Jesus é gay. Porque homens selados que não se contaminaram com mulheres. Mulher, então, não entra no céu. E os 144 mil já estão escolhidos. Tu não contou desde o começo da humanidade, não? Da invenção desse Deus, não? Seu besta. Vamos lá. Lilith deveria submeter-se a Adão, pois ela é condição do equilíbrio pré-estabelecido por Deus, né? Ou pelos criadores dessa religião escrota, safada, de líderes religiosos, bandido, quadrilha de bandidos. É o que vocês são. 1 Timóteo 2,9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Veja só, que sacanagem com as mulheres, né? A mulher não pode nem se enfeitar. É para estar submissa ao homem mesmo. Vendo que o companheiro não atendia seus apelos, que não lhe daria a condição de igualdade, Lilith se revolta, pronuncia o nome de Deus nervosamente, mandou Deus se lascar. Parabéns, Lilith. Eu quero mais é que esse Deus se foda, né? Então, Lilith mandou Deus se lascar, fez acusações a Adão, né? Adão, tu é um otário, né? Tu não quer fazer um negócio como eu quero, então por Deus também, e vai embora, pegou beco, né? Na mitologia, Lilith, na mitologia de Lilith, este é o momento em que o sol, né, se despede e a noite começa a descer, né? A descer o seu manto de escuridão. A dor de Adão, né? A dor de Adão. Adão ficou sentido. Adão sente a dor do abandono, entorpecido por um sono profundo, amedrontado pelas trevas da noite, ele sente o fim de todas as coisas boas. Ou seja, Lilith era boa para ele. Então ele sentiu. Vamos lá. Desperto, Adão procura. Aí, por conta de quem Lilith deixou ele? Por conta das regras absurdas desse Deus. Que na realidade não foi Deus algum. Eram os líderes, os sacerdotes, né? Que queriam manobrar até sua vida sexual, como fazem até hoje, né, seu besta? Desperto, então, Adão procura por Lilith e não a encontra. Diz o texto em Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 1. Procurei-a em meu leito à noite, aquela que é o amor da minha alma. Viu? Procurei-a em meu leito à noite, aquela que é o amor da minha alma. Ele continua dizendo que a ama. O amor da minha alma. Procurei-a e não a encontrei. Não é? Tudo por quê? Porque não queria fazer um sexo diferente, cara. Ah, porque Deus disse que eu sou superior e tal. Caramba. Que coisa ridícula, né? Lilith partiu rumo ao Mar Vermelho. Diz a mitologia que quando Adão insistiu em ficar por cima de Lilith durante as relações, Lilith usou seus conhecimentos mágicos, aí começa a fantasia, mágicos para voar até o Mar Vermelho. Segundo a tradição hebraica, o Mar Vermelho é onde habitam os espíritos malignos, por conta disso, né? Por conta de Lilith. É um lugar maldito, o que sugere que Lilith se afirmou como um demônio, né?
Transformou a mulher em demônio apenas porque exigiu seus direitos. E é o seu caráter demoníaco que leva as mulheres, segundo a tradição, é o seu caráter demoníaco que leva as mulheres a contrariar o homem e questioná-lo em seu poder. Então a mulher, quando questiona em qualquer ponto, ela é demoníaca, é o demônio. Eclesiastes capítulo 42, versículo 14 diz: é melhor a maldade do homem do que a bondade da mulher. E você adora esse Deus, né? Beleza. Desde então, Lilith tornou-se a noiva de Samael. Samael, o senhor das forças do mal, do outro lado, né? Do outro lado, lado oposto ao de Deus. Como consequência, deu à luz toda uma descendência demoníaca conhecida como Liliotes ou Linilins. Em uma prodigiosa propagação de 100 por dia. Ela deu cria 100 por dia. Começou a fantasia, começou as mentiras, né? Claro que toda a história é mentira, né? Mas até ali fazia um certo sentido. Agora começa a perder todo sentido, né? Eva, a mulher submissa. Alguns escritos contam que Adão queixou-se a Deus sobre a fuga de Lilith e para compensar a tristeza de Adão, Deus resolveu criar então a Eva, a submissa. Na verdade, Eva foi moldada exatamente como as exigências da sociedade patriarcal. Ela sair do homem para ser submissa ao homem, tá? O homem se ajoelha para Deus, que na realidade é para ninguém, para o ser imaginário que ele criou, e faz a mulher se ajoelhar para ele, mentindo para ela, dizendo que ela saiu da costela dele por ordem de um ser supremo. Pois é. Vamos lá. A mulher feita a partir de um fragmento de Adão, né? A costela de Adão, é um modelo feminino permitido ao ser humano pelo padrão ético judaico-cristão. Até hoje a mulher é submissa. E a religião sustenta isso, baseada num livro que eles criaram. A mulher submissa e voltada ao lar. Assim, enquanto Lilith é força destrutiva, né, simplesmente porque exigiu seus direitos, né, o Talmud diz pejorativamente que ela foi criada com imundície e lodo. Mas ela saiu da metade de Adão, mas como se rebelou, virou imundície e lodo, foi criada de imundície e lodo. Então Adão é imundície e lodo também. De modo contrário, Eva, a submissa, é considerada a mãe de toda a humanidade, que levou a humanidade, por conta do ceboso do Deus que botou uma bomba no jardim, levou a humanidade a toda desgraça, né? A morrer. Eva foi criada da carne e do sangue de Adão. Mentira que Adão era feito de barro, né? Na mitologia, Deus tenta contornar a situação. Deus tentou contornar, ele não tinha poder para resolver a situação. Então ele tentou contornar a situação, primeiro ordenando a Lilith que retornasse depois. Primeiro ela ordenou que Lilith retornasse. Disse, volta não. Cadê o poder de Deus? Aí mandou 2 anjos, né, em seu encalço, né, uma guarnição de 3 anjos, Sanvi, Sansavi e Samagelaf, para tentarem convencê-la. Porém, uma vez mais, e com grande fúria, Lilith recusou-se a voltar. Lilith está irredutível e transformada. Ela desafiou o homem, né, profanou o nome de Deus, mandou Deus se lascar e foi ter com os espíritos das trevas, né? Como poderia voltar ao seu esposo, né? Depois dessa bagunça toda. Se desobedecesse e não voltasse, os anjos ainda ameaçaram, né? Os anjos ameaçaram. Se desobedeceres e não voltares, será para ti a morte, né? Lilith, entretanto, em sua sapiência demoníaca, diz que é demoníaca, né? Sabe que seu destino foi estabelecido pelo próprio Deus. Veja que Deus sacana, né? Ele sabe dessa palhaçada toda. E o que é que vai acontecer? A Lilith vai ser quem vai tentar a Eva. Vamos lá. Ela está identificada com o lado demoníaco e não mais a mulher de Adão. Não é mais a mulher de Adão. Acasalando-se com os diabos, Lilith traz ao mundo 100 demônios por dia. Os Lilins, né? Lilins
são citados, inclusive, na versão sacerdotal da Bíblia. Deus, por seu lado, inicia uma incontrolável matança dessas criaturas, que por vingança são enfurecidas pela sua genitora, por Lilith, né? Está declarada a guerra ao pai, né? A Deus, né? Então estava matando os filhos de Lilith, está declarada a guerra. Os homens, as suas crianças, os inválidos e os recém-nascidos são as principais vítimas da vingança de Lilith. Ela cumpre a sua maligna sorte e não descansará tão cedo. Em uma outra versão, diz que foram os anjos, a mando de Deus, que mataram os filhos de Lilith que tivera com Adão. Então Lilith teve filho com Adão, né? Não foi só o Caim e Abel com Eva. Ela tinha filho, Adão teve filho antes. Então rude golpe transformou-a, né? E ela tentou matar os filhos de Adão com a sua segunda esposa Eva. Lilith é o poder sobre o poder sobre as criaturas. Lilith alegou ter poderes vampíricos sobre os bebês, mas como os anjos a queriam impedir, fizeram uma proposta, né? Fizeram a prometer, onde quer que ela visse seus nomes, o nome dos anjos, não faria mal algum, né? Às crianças, aos humanos. Então, como não podia vencê-los, ela fez um trato com eles. Concordou em ficar afastada de qualquer bebê protegido por um amuleto que tivesse o nome dos 3 anjos. Eu acho que foi daqui que inventaram aquele Malévola, né? Não obstante esse ódio contra Adão e a sua nova esposa, Eva, né, resultou para Lilith no desabafo da sua fúria sobre os filhos deles, né, e de todas as suas gerações subsequentes. A partir daí, Lilith assume, né, plenamente sua natureza demoníaca, voltando-se contra todos os homens, de acordo com o folclore assírio, babilônico e hebraico. E são inúmeras as descrições que falam sobre o pavor de suas investidas, né? Os orgasmos demoníacos. Conta-se, por exemplo, que Lilith surpreendia os homens durante o sono e os envolvia com toda a sua fúria sexual, aprisionando-os em sua lasciva demoníaca, causando-lhes orgasmos demolidores, né? Eita, deixa eu adiantar. Ela montava-lhe sobre o peito e suportava-os, conduzindo-os à penetração abrasante. Uma vingança por ter sido obrigada a ficar por baixo nas relações com Adão. Aqueles que resistiam e não morriam ficavam em sangues e acabavam adoecendo. Por isso Lilith também está identificada como o tradicional vampiro. Seu destino era seduzir o homem, né, estrangular crianças e espalhar a morte. Durante os primeiros séculos da era cristã, o mito de Lilith ficou bem estabelecido na comunidade judaica. Lilith aparece na Zohar, o livro do Esplendor, uma obra cabalística da Cabala judaica do século XIII, o mais influente texto isídico, né, e do Talmud, o livro dos Hebreus. No Zohar, Lilith era descrita como, né, sucubus, demônios da noite, como uma emissora de emissões noturnas, né, citadas como um sinal visível da sua presença. No Zohar, isso aí, poluição noturna, chamada, né, pela ciência, né? No Zohar Hadash, seção Utro, página 20, está escrito que Samael, né, o tentador, junto com a sua mulher Lilith, tramou a sedução do casal humano Adão e Eva. Não foi grande o trabalho que Lilith teve para corromper a virtude de Adão, né? Adão foi maculado com um beijo de Lilith. Já o beijo do arcanjo Samael fez o mesmo para desonrar Eva. E essa foi a causa da mortalidade da humanidade. O Talmud menciona que quando a serpente envolveu-se com Eva, atirou-lhe a mácula, cuja infecção foi transmitida a todos os seus descendentes. Em outras partes, o demônio masculino leva o nome de Leviatã. O feminino chama-se Eva. Essa Eva teria representado o papel da esposa de Adão no Éden durante muito tempo, antes que o Senhor retirasse da costela de Adão a verdadeira Eva, né? A segunda Eva.
primitivamente chamada de Aisha, né? Depois Chava. Das relações entre Adão e a Eva serpente, teria nascido legiões de larvas de súcubos, são demônios que tentam as pessoas à noite. Súcubos, de espíritos semiconscientes elementares. Eu ia falar sobre o Leviatã aqui, mas não vai dar tempo, pessoal, que está contido na Bíblia. Então eu quero falar só o seguinte, né? O coronavírus, né? Que todo mundo está falando aí. Eu fiquei impressionante que saiu uma reportagem aqui no Jornal da Paraíba, onde os padres estão cortando missas e nem a Eucaristia, né? A Santa Ceia, eles estão fazendo mais por conta do coronavírus. Dentro da casa do Pai, o Papa estava com medo do coronavírus dentro do cara que é mais íntimo desse Deus vagabundo, do tal de Jesus Cristo. Que piada, né? E você, crente, não percebe. Aí os caras vão fazer reportagem com o padre. Padre e tal, e aí como é que... Por que ele não diz assim, ô padre? Porra, dentro da casa do Pai. Pai não tá aí não para proteger de um simples vírus mutante, provando a evolução das espécies. Um simples vírus mutante, a porra do teu Deus não tem coragem. Coragem não tem é poder, né? Coragem, na verdade, tem os servos dele para perseguir as pessoas que vêm aqui mostrar a verdade nua e crua na tua cara, crente retardado. Cadê o poder do teu Deus, hein? Coronavírus, hein? O padre, os pastores, não, aglomeração, né? A igreja não pode mais se abraçar na casa do teu Deus, rapaz. Por isso que a gente diz que o teu Deus é tão Zé Ruela que não levanta um caroço de azeitona. Ele não é capaz de evitar uma gripe, porque o coronavírus é uma gripe. E vocês estão tremendo, o Papa está tremendo de medo de um vírus de gripe. O cara que é amigo do Todo-Poderoso, criou o universo, tudo e todos, inclusive os vírus, as bactérias, e resolveu jogar no ser humano. Ou eu estou mentindo? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.